tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição especial do Bora Varejar, podcast da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, essa plataforma que leva para você diariamente notícias sobre varejo, consumo, serviços, franquias no Brasil e no mundo. E hoje a gente está gravando aqui diretamente da ABF Franchising Expo, por isso que eu dei ênfase especial aí ao tema franquias, né? Essa feira que acontece todo ano, mais uma vez aqui no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. A gente está gravando dentro do estúdio montado pela LED Wave, no stand da LED Wave, que é a nossa parceira aqui nessa cobertura. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais um Bora Varejar. Eu recebo aqui agora o Camilo Carvalho, diretor de expansão da Move Edu. Tudo bem, Camilo? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Obrigadíssima por você, por estar aqui com a gente. A gente está gravando no terceiro dia da ABF, então já aconteceram aí, né? Foram dias já intensos para quem está expondo aqui. E queria primeiro que a gente localizasse o que é a Move Edu, é um grande grupo, né, educacional, quais são as marcas que estão aí, muita gente deve conhecer essas marcas, né, mas não necessariamente sabem que elas fazem parte desse grupo maior. Perfeito. O Grupo Move Edu é um grupo fundado em 2004, que embora tenha aí pouco mais de 25 anos de existência, ele já possui no portfólio dele marcas com 76 anos de fundação, que é o caso do IASG, que é a marca caçula do grupo, né? Ela foi adquirida por um processo de aquisição no começo desse ano. Então nós temos essa frente na área de idiomas com o IASG e atuamos com as duas maiores marcas de ensino profissionalizante do Brasil, uma a Prepare IA e a outra a Microlins, que são ambas também muito tradicionais, capilarizadas. E no ensino infantil a gente atua com a Ensina Mais Turma da Mônica, que é um projeto encantador. A gente gosta até de frisar, é a única franquia de educação do Brasil licenciada pela Maurício de Souza. Um projeto extremamente encantador. É incrível. Então hoje mesmo. São 4 marcas que compõem o nosso portfólio. E a IASG, como você comentou, é a caçula do grupo, mas é a mais velha das marcas, é isso? O IASG é uma marca que, assim, antes mesmo de fazer a aquisição dela, a gente já admirava, né? Uhum. É a primeira franquia de serviços do Brasil. A sua primeira unidade é datada de 1950. Então ela tem todo um encantamento por trás dela. Para nós está sendo assim uma experiência e tanto, porque eu que atuo na área de expansão e atendo diariamente investidores, a gente vai falar com o investidor já ou ele estudou, ou ele já lecionou, ou ele conhece alguém que teve alguma relação com o IASG. Gente, são 76 anos, né? Exato. Então é muita história para contar. Muito e muita legal. gente conhece o IASG. Muito legal. Conta pra gente um pouco sobre esse processo de aquisição. Levou 1 ano e 8 meses aí para ser concluída, né, a IASG. O que fez essa negociação valer a pena e o que foi decisivo para vocês incorporarem essa marca? Já falou até um pouco aí, né, essa tradição toda. Sim. E tudo mais, mas o que foi determinante aí? Olha, o grupo ele tem, dentro do planejamento estratégico, já definido atuar sempre com franquias na área de educação. Uhum. Então a gente tem essa ambição de crescer, mas sempre dentro do segmento educacional. E nós já tínhamos passado por um processo de aquisição anos atrás, com a Microlins, né? Em 2018 nós também adquirimos a Microlins de mercado e estávamos muito bem consolidados nessa frente do ensino profissionalizante. E o mercado de idiomas é um mercado gigantesco, super tradicional, com marcas super conhecidas, e era uma vontade do grupo, né, analisando o mercado, continuar em educação, e dentro de educação, idiomas sempre brilhou aos nossos olhos. E aí fica mais fácil responder o porquê o IASG, né? Porque dentro do segmento educacional de idiomas, é muito legal também, agora que a gente está tendo um pouco mais de contato, eu falo com executivos de marcas concorrentes do IASG, que já também passaram pelo IASG, que referenciam a marca. Então, assim, o IASG é uma marca muito reverenciada, sim, muito admirada. A qualidade de entrega da metodologia, do que ela se dispõe a fazer. E olha que legal, né? A gente está falando de franqueados dentro da rede, que já estão na 4ª, 5ª geração. Caramba. Franqueado... Gente, eu estou com 45 anos de idade e estou conversando com franqueados que têm 50 anos de IASG. E são verdadeiros embaixadores da marca. Então, falar assim, por que escolher o IASG é muito fácil. Dentro desse segmento, dentro desse universo do idiomas, o IASG realmente é uma marca que se destaca por toda a qualidade, por toda a admiração que ela
ela carrega na sua história. Muito bacana. E muito bacana isso que você contou de franqueados que estão há tanto tempo, né, com a marca, porque é uma relação que para a empresa é interessante e para o franqueado, claro, né, é uma segurança também, né? Ele vai desenvolvendo a vida dele ali, né? Sem dúvida. Plano de vida, né? Faz sucessão na marca. Exato, então, exato. E aí vocês passaram a atuar em todos os elos, digamos assim, da cadeia de educação, né? Como você comentou, indo para idiomas. Como que essa integração fortalece até a integração dessas outras unidades que vocês têm, dessas outras marcas, até para o franqueado também, né? Trabalhar com educação, ela tem essa questão de um propósito muito latente. Uhum. Claro que quando a gente fala isso, eu até reforço assim, nós não somos uma ONG franquia. Claro. Quem compra franquia quer olhar lá na última linha, mas o propósito é algo que está no DNA de todas as nossas redes. Uhum. E são negócios muito sinérgicos. E eu lembro que há 5 anos atrás, nós, elaborando o nosso planejamento estratégico, nós optamos por uma linha que é o Lifelong Learning. Tá. A gente olha muito, nós somos uma rede muito matriculadora, a gente fala, né, a gente tem um DNA muito comercial, mas tão forte quanto o comercial é a retenção desse aluno. Trabalhar com educação tem várias belezas, né? A recorrência, é uma analogia de torneira e ralo. Torneira é a entrada, é a matrícula, e ralo é a manutenção desse aluno. Então a gente sempre se preocupou muito em ter negócios saudáveis, em que o aluno... E a evidência que a gente traz com isso é o NPS das nossas marcas, estão todas elas acima de 80. Assim, a gente enaltece muito porque é muito difícil, é muito raro chegar a um NPS desse. E os nossos franqueados, por já terem o propósito como algo latente, já entender que educação realmente é transformadora, transformar vidas por educação, e atuar num país como o nosso, onde infelizmente a educação não é tão valorizada como deveria ou priorizada, isso acaba surgindo lacunas, espaços e oportunidades para negócio. Então, o idiomas ele se encaixou perfeitamente dentro dessa nossa jornada do lifelong learning, que era ter alunos satisfeitos e por mais tempo. Para você ter Explica pra gente um pouco esse conceito do lifelong learning, por favor. O LTV do aluno a gente mede, e a gente mede hoje sistemicamente, a gente não abre mão de medir isso. Hoje a gente consegue entender quando há uma evasão, em que aula foi, em que atividade que foi. A gente valoriza muito a mensuração da jornada do aluno. Porque no ensino profissionalizante a gente trabalha com uma dor, que é a dor da empregabilidade. E aí, falar de Brasil, onde empresários reclamam constantemente da falta de mão de obra. Exato. Mas é um Grand Canyon, né? Porque do outro lado do Grand Canyon você encontra um monte de gente que fala, mas não tem emprego. Exato. Então, medir isso, trabalhar com essa dor, é um LT menor, porque geralmente esse aluno ele entra para resolver a dor. E quando a dor é resolvida, você tem que se preocupar com o próximo step. Então, vamos lá. Eu qualifiquei ele para um primeiro emprego. O grupo sentia falta de ter o preenchimento dessa lacuna da jornada da carreira do aluno. Foi aí que em 22 nós trouxemos a faculdade. Então, nós temos faculdades dentro do grupo, a faculdade Prepara e a faculdade Microlinks, que foi colocada para cumprir esse lifelong learning, e o idiomas. Porque você conquista um primeiro emprego, passa a ter uma renda, vai se matricular numa faculdade para se desenvolver, e aí é natural você buscar um curso de especialização. Total. E falar um segundo idioma é algo libertador. É se tornar um cidadão global. Exato. E fundamental para progressão de carreira e tudo mais, né? Para esse momento. Muito então, bacana. o lifelong learning, o conceito do lifelong learning é esse. É ter alunos durante... A gente tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que é ter aluno do mamando ao caducando. Mas assim, acompanhar essa jornada e acho profissional. Que as pessoas hoje, essa jornada geralmente é maior, né, hoje. Quem tem a oportunidade, claro, né, de estudar, de fazer cursos, acho que muito mais hoje as pessoas passam mais tempo, né, em sala de aula, seja se aperfeiçoando, aprendendo uma língua nova, até uma nova profissão, dependendo da situação, Educação, né? nunca é tarde. Exato. Nunca é tarde. Nunca é cedo. E nunca é tarde. A gente tem alunos entrando na robótica com 4 anos de idade, participando de um processo de alfabetização em nossas unidades, e alunos com 65, 70 anos fazendo um curso de inglês, de espanhol, de alemão. Trabalhar com educação é muito gratificante. É incrível. Realmente, imagino. Vocês têm um projeto que se chama Ford Schools, né? Sim. Que é apresentado como uma nova frente de receita para as franquias. O que é esse modelo na prática e por que ele pode ser interessante para o franqueado, por exemplo? Perfeito.
O For Schools é um modelo que foi criado pode-se dizer de forma recente, acompanhando uma tendência de mercado. As escolas regulares, principalmente as privadas, vêm se tornando o conceito de escola bilíngue e escola de período integral. O que, para quem é pai e mãe, é uma bênção, né? Porque necessário, às vezes, né? Antes você buscava o filho na escola, levava no balé, depois levava no futebol, levava em outra atividade, e a vida... Então, o conceito de escola integral, ela precisa preencher grade. E dentro disso, essas escolas têm a dificuldade, porque o inglês, todos nós aqui tivemos o inglês da disciplina escolar. Mas você não sai fluente, não tem essa premissa. É mais algo gramatical. E essas escolas têm o desejo de ter o inglês como ofertar a fluência dentro do período de lecionando aulas, né? Só que ela tem um professor de inglês e não tem um método. Então ela fica refém do professor. Se o professor é bom, a qualidade também é boa, mas se ele sai, o know-how também vai todo ali. E analisando essas dores, e a qualidade que o IASIG tem de entrega, nós falamos, poxa, nós temos um produto que é uma solução para essas escolas, que é licenciá-las com o método IASIG. Então um franqueado hoje, quando ele compra uma franquia nossa, ele compra um território de atuação. Dentro desse território de atuação, existem diversos colégios. E aí ele vai para um trabalho de prospecção, ofertando a metodologia IASIG como uma opção de licenciamento para aquela escola. E aí nasce um namoro. Esse namoro, geralmente, ele nasce como uma atividade complementar. Então, o IASIG entra no contraturno do colégio, mas dada a satisfação dos pais e dos alunos, é muito comum, já no ano seguinte, ele entra na grade curricular. E aí ele passa a ser... Então, como contraturno, ele é 2, 3 vezes por semana. Não ele passa a ser curricular, aí ele já passa a mais frequente. Parte do currículo normal da escola mesmo. História, geografia e o inglês do IASIG. E às vezes não, imagino que muitas vezes, né, a escola, como você falou, às vezes tem o profissional, mas não tem o método e vice-versa. Às vezes não tem mesmo condição de dar aquela aula com tanta especialização, né, como você tem num curso fora, enfim, né, que não é nem a pegada da escola, né, não é bilíngue. Nunca foi, na verdade, exato, já é cultural, né? Exato. E o IASIG, ele tem como essa característica latente da fluência, de conversar. Então ele agrada, é uma aula gostosa, é uma aula prazerosa. Então eu acho que uniu a fome com a vontade de comer, sabe? Era um empresário com uma dificuldade ou uma oportunidade de melhoria. Às vezes não era uma dificuldade latente, mas uma oportunidade de melhoria e um método pronto para fazer isso. E nesse modelo, isso para nós é tão importante que é o nosso professor do IASIG que vai lecionar a aula lá. Então o dono do colégio não passa também a abrir mão de um trabalho, né? De uma gestão. Toda a gestão da área de idiomas daquele colégio passa a ser do IASIG em parceria com o colégio. E como são muitos, é uma oportunidade gigantesca. E o que você falou, né? Uma necessidade também dos pais, né? Da sociedade, que foi se formando meio que essa necessidade ao longo dos anos, né? Eu procuro escola bilíngue, eu tenho dois, uma de 11 e um de 7. Eu quero escola bilíngue desde que eu matriculei a gente procurou escolas bilíngues. Sim, e a questão do turno mesmo também, né? Que você comentou, não ficar indo e voltando com criança, conveniência, ter uma atividade para criança também no contraturno, né? Não ficar... É que se você matriculou lá, ali passa a ser um ambiente de confiança dos pais, né? Exato. Então é muito melhor que tenha todas as atividades ali do que a gente ter que ficar se deslocando. Isso é possível, com certeza, com certeza. Além do crescimento da rede, vocês destacam também rentabilidade média de 40%, bastante coisa. Receita recorrente e baixo investimento, que são diferenciais do modelo de vocês, né? Por que vocês diriam que essas características tornam o franchising de educação atrativo para quem quer investir? Bom, só queria fazer um comentário antes, desculpa. Você já falou com tanta paixão de educação, né? Imagino que muita gente que vai empreender nessa área já tem isso a favor, né? Mas fora isso, tem uma rentabilidade, obviamente, interessante, né? Tem o lado do propósito, que de fato eu sou um apaixonado, mas como eu disse, não é ONG. Tem os benefícios financeiros ligados à área financeira. O maior deles, sem dúvida alguma, é a recorrência. Então imagine que quando eu faço uma matrícula, é um ato de venda, é um ato comercial. Mas aquele aluno, aquela matrícula, aquela assinatura vai me deixar no caixa 23, 24 meses para frente. Então o franqueado não tem que fazer novas vendas todo dia. É uma matrícula, claro que tem. Mas essa matrícula promove a ele essa característica da recorrência que brilha muito aos olhos.
E um ponto que é bem peculiar da Movedu, a gente assina, inclusive na logomarca, inovação e educação. Por que inovação? O método de ensino, a plataforma de ensino é autoral. A gente investe muito, todo ano, em desenvolvimento de plataforma. Hoje, a nossa plataforma, ela atende todas as tendências educacionais do século XXI. Estou falando de gamificação, eu estou falando de descentralização, que eu defendo muito isso como pai. Porque, veja, no ensino regular, quem é o centro da aula? O professor. E aí ele tem 20, 30 alunos. Dá pra gente cravar que os 20, 30 alunos vão aprender no mesmo ritmo? Impossível, né? E a gente é adepto ao ensino individualizado. Todo aluno nosso, ele passa pelo respeito ao seu ritmo. Então, se o aluno que tem mais dificuldade, não tem problema, ele faz a aula várias vezes. O aluno mais autodidata, eu sigo no ritmo dele. E para isso, houve um investimento pesado em tecnologia e ele acaba se revertendo como uma vantagem de negócio. Porque com o uso da tecnologia, eu consigo ter franquias mais inteligentes, otimizar espaço físico. Então eu não preciso de grandes imóveis. Os maiores custos fixos da maioria dos negócios, aluguel e folha. Sim. E a gente atingiu exatamente essas duas problemáticas. Nossas unidades têm espaços físicos a partir de 100 metros quadrados, então são imóveis pequenos. E com o uso da tecnologia também diminui a necessidade de muito funcionário. Então quando a gente diminui o custo fixo e tem a recorrência como a beleza, é onde a gente chega aos 40% de margem. Eu sei que tem muita gente que vem de outros segmentos do lado do nosso stand, agora a gente acabou de sair de lá, e fala assim, mas é 40% mesmo? É real? Porque às vezes é tão utópico pensar em 40%, mas educação tem isso. Serviços tem isso, né? E dentro de serviços educacionais tem muito disso. De promover negócios enxutos, de alta margem. E é essa a principal característica da beleza de investir. Eu acho, assim, claro, dinheiro é importante, mas o propósito tem o mesmo peso do dinheiro. Inclusive, quando o investidor me pergunta assim, qual é o fator-chave, né? O que vocês procuram no investidor? Eu falo, olha, numa feira como essa que estamos, tem um monte de negócio bom, tem um monte de franquia boa. Então procure algo que você vá ter identificação, porque franquia não é plano de aposentadoria. Você vai trabalhar e trabalhar bastante, só que você vai receber um negócio formatado, só para executar. Então é menos planejamento, mas tem execução. Sim. Então procure algo que você vai ter prazer em trabalhar. Então eu convido assim, a pessoa que tem educação no coração, o sentimento de realmente ver um aluno que começou contigo na fase da infância. E a gente tem um livro no stand, eu até vou trazer um de presente para ti. A gente fez um livro contando as 10 maiores histórias de sucesso de alunos do grupo, que começaram como criança e hoje são executivos, empresários, e para nós é motivo de muito orgulho. Claro, muito gratificante, É né? muito gratificante. No mínimo, ainda tem isso, né? No Tem fim isso do ainda, dia, né? exato. Muito bom. Super obrigada, Camilo. Prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu. Boa feira ainda para você, que ainda acontece, né? A gente está no terceiro dia, tem mais um. E sexta e sábado costumam ser dias movimentados aqui também na ABF Expo, clima ajudando, né? Esses 2 dias prometem. Exato, além de tudo, né? Obrigadíssima mais uma vez. Obrigado a você. Esse foi o Camilo Carvalho, ele é diretor de expansão da Movedu, falando aqui então sobre os negócios do grupo, possibilidades, né, de investimento também e mais especialmente também sobre o IASG, que foi recentemente adquirido nesse ano mesmo e como tem evoluído aí nos planos da empresa. A gente continua com cobertura especial aqui da ABF Franchising Expo, diretamente do Expo Center Norte e do estúdio montado pela LED Wave aqui dentro da Expo. Obrigada e até a próxima.